Olá pessoal, a nossa atividade de hoje é sobre tipos de gráficos e análise de dados, certo? Então na primeira questão tem o seguinte, o gráfico abaixo é um pictograma. Este tipo de gráfico traz símbolos que representam um objeto ou conceito por meio de desenhos. Aí ele te pergunta, em qual ano houve a maior venda de lâmpadas? Qual é? Pictograma é um gráfico formado por desenhos relacionados ao tema, os quais eles podem aparecer em tamanho proporcional e medidas, frequências, a que correspondem. Então, o que é que isso significa? Você vai ter desenhos que eles têm medidas proporcionais. Então, aqueles valores que forem maiores, eles vão estar ligados a um desenho maior. Por exemplo, o gráfico abaixo é um pictograma. A quantidade de pizzas vendidas por noite nas lanchonetes A, B, C e D. E aí pergunto, qual das pizzarias abaixo apresenta maior número de vendas por noite? Então, só em olhar para o gráfico, você já observa que esse aqui está representando uma maior fatia, um maior desenho aqui. Então, logo de cara, você vê que é a pizzaria C, com aproximadamente 80 pizzas vendidas por noite, certo? E é essa ideia que você segue para resolver a primeira. Segunda, num curso de iniciação à informática, a distribuição das idades dos alunos, segundo o sexo, é dada pelo gráfico seguinte. Com base nos dados, qual a quantidade de meninos com idade de 15 anos que fazem o curso de iniciação à informática? Então, nessa questão, ela é uma questão mais visual, certo? Você só precisa observar que as barras pretas elas indicam os meninos, certo? Aqui embaixo você tem as quantidades, as idades, aliás, e aqui em cima vocês têm as quantidades nessa parte vertical. E aí você só precisa identificar justamente quais são os meninos com idade de 15 anos, certo? Aqui. Então, essa questão é mais visual também. Então, nesse caso, eu não vou falar muito sobre ela, porque se falar muito sobre ela, acaba dando a resposta, certo? Terceira questão. Na terceira questão, você tem o seguinte. O dono de uma pastelaria registrou o saldo desse estabelecimento no período de um certo ano, conforme ilustra o gráfico abaixo. As colunas acima de zero e coloridas de azul representam o lucro e as colunas abaixo de zero e coloridas de vermelho representam o prejuízo da pastelaria. Então, essas aqui de cima são lucros e essas aqui de baixo são prejuízos. Com base nos dados apresentados, qual foi o faturamento em reais durante todo o período descrito no gráfico? Então, para resolver essa questão, a gente vai ver um exemplo, certo? Só mudando o gráfico, mas é bem parecido. Então, digamos que o gráfico da pastelaria fosse isso aqui, certo? E o gráfico fosse esse aqui. Com base nos dados, qual foi o faturamento em reais durante todo o período descrito no gráfico? Se você observar, em março teve 300 de prejuízo, está abaixo de zero. Em setembro teve 300 de lucro. Então, esse lucro de setembro anula o prejuízo de março, certo? A mesma ideia você pode aplicar aqui para junho, por exemplo. Em junho teve 200 de lucro, em julho teve 200 de prejuízo. Então, esses dois também se anulam, 200 positivo com 200 negativo dá zero. Então, o que você vai precisar nessa questão? É só somar abril, agosto e maio. Ou melhor, nesse exemplo, não necessariamente na questão. Você vai analisar o gráfico, aqui é uma ideia parecida, mas não precisa ser exatamente abril, maio e agosto. Lá na sua questão pode ser diferente. Então, vamos lá. Observa aqui o que foi falado, os 300 lá, o de setembro e o de março se anulam. O de junho e julho se anulam também, dá zero, todos os dois. E aí o que sobra é abril com 500, junho com 200, ou melhor, junho com 200 não, agosto com 400 e os 100 negativos de maio. Então você vai ter 500 mais 400 mais 100 negativo. 500 mais 400 é 900, e 900 mais 100 negativo, fica 900 menos 100, que é 800. Logo, o faturamento foi de R$800. Então é seguindo essa ideia que você resolve essa terceira questão. Quarta questão. Como são usados gráficos de linhas e de setores? Então, nessa questão aqui, o que você precisa fazer? Você vai lá no conteúdo explicativo e você vai dar uma olhada justamente na definição de gráfico de linhas e gráfico de setores, certo? A mesma coisa vale para a quinta questão. Ou você vai lá no conteúdo explicativo, ou você olha lá no início da explicação, que se você vier e observar, você vai ver que a definição de pictograma está exatamente aqui em cima, certo? Então, dessas aqui você vai ter que ir lá atrás e observar, mesmo vai ser no conteúdo explicativo, vai ser a quarta questão, certo? Com isso eu finalizo a explicação, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.